Bom dia, eu sou a Alessandra e eu faço parte do grupo juntamente com a Thaís dos Anjos, a Karine Silva, Júlia Iglesias e Wanderson Farias. Nós vamos falar sobre a política da regulação dos agrotóxicos. Esse assunto está no segundo capítulo do livro do IPEA, que foi disponibilizado pela professora. E eu vou ficar com a introdução do capítulo que fala sobre, basicamente, os responsáveis pelo processo de regulação dos agrotóxicos. Quando consideramos as áreas da saúde pública, a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente, essa discussão e esses contrapontos na regulação de agrotóxicos, elas deveriam acontecer em casos quando os estudos e as evidências científicas sobre esses produtos elas são inconclusivas, ou seja, quando não há evidências o suficiente, ou então quando isso não fica muito claro sobre os estudos feitos acerca desses produtos. Mas não é isso que ocorre comumente. Quando essas evidências científicas elas são amplas e suficientes, as decisões sobre a regulação ou o banimento de certos produtos agrotóxicos, elas deveriam ser menos controversas. Então, não deveria ter toda essa dificuldade, toda essa disputa acerca dessas decisões. Porém, o processo regulatório ele não é imune de influências de grupos. E quem são esses grupos? Produtores de pesticidas, produtores agrícolas, deixa eu ver se eu encontro outro exemplo. Os fabricantes de pesticidas, grandes fazendeiros, ou seja, todos os grupos que lidam com esse mercado, com a alta utilização desses produtos agrotóxicos. E também grupos que já vão de contra, ou então vão lutar pela regulação desses produtos e pela proibição, para tudo entrar nos conformes, que são os ambientalistas, os cientistas, os estudiosos e pessoas que lidam com essas causas. Se os grupos da sociedade, no geral, como esses exemplos que eu acabei de falar, eles tiverem a influência, uma maior influência, a tendência dessa regulação é ter uma maior rigidez, ou seja, a tendência vai ser que de fato essa regulação ela ocorra de forma efetiva, de forma que não haja influência do grupo que possua mais poder. Mas sempre vai haver um confronto de opositores, que normalmente vão ser essas pessoas que são detentoras de maior poder, que lidam com esses produtos, que utilizam esses produtos para produzir, são as pessoas do meio rural. São pessoas que detêm bastante poder. E os regulamentadores, que normalmente são as pessoas que vão lutar para que esses produtos entrem nos conformes da lei. Ou seja, vai haver um confronto entre esses grupos que vão adentrar no processo de decisão dos estudos científicos. Ou seja, esse confronto de grupos, eles vão acabar passando por cima dos estudos científicos que são feitos, vão acabar influenciando na tomada de decisão. Ou seja, deveria ser uma tomada de decisão que levasse em conta os estudos científicos, mas não vai levar em conta somente isso. Evidências científicas elas vão influenciar as decisões dessas regulações, porém ela não é o fator determinante. Então, o confronto desses grupos e dependendo da força que um ou outro tem, vai acabar sendo um fator determinante em cima dessas decisões regulatórias. No livro fala que Wilson, em 1980, ele descreve que a regulação ela vai decorrer em grande medida da força de grupos que ganham e grupos que perdem, com um determinado tipo de regulação, bem como da sua capacidade de organização. Então, dependendo de qual grupo seja do grupo que tenha mais poder, que vai lidar que mais lida com esses produtos, ou seja, o grupo que vai mais perder, que é mais a sociedade no geral, que somos nós, vai depender da capacidade de organização desses grupos, o tanto que eles vão influenciar numa tomada de decisão.
Mas nem todo grupo ele vai possuir incentivos para se mobilizar, dependendo da situação, ou dependendo se os custos e os benefícios eles são concentrados ou são dispersos. Se os benefícios, ou seja, se um grupo ele se beneficiar dessa decisão, se esses benefícios eles se concentrarem em poucos agentes, ou seja, em poucas pessoas, e os custos eles serem mais dispersos, ou seja, normalmente isso acontece em grupos maiores, os custos são dispersos, são mais espalhados. Os agentes que detêm os benefícios, eles vão possuir mais incentivos para se mobilizar. Ou seja, por exemplo, o grupo antirregulatório, que são os grandes produtores, por exemplo, eles são mais detentores dos benefícios, ou seja, é mais benéfico para eles que esses produtos não sejam regularizados. Já a sociedade no geral, ela já vai arcar com os custos, porque eles são mais dispersos, eles são um grupo maior de pessoas, então eles não detêm tanta influência nesse meio e eles já não vão ter tantos incentivos para se mobilizar. Já no caso, se ambos os grupos forem dispersos, ou seja, nem um grupo nem o outro de fato se concentrar para poder se mobilizar, vai ocorrer problema nas ações coletivas desses grupos, ou seja, eles não vão se juntar para tomar alguma decisão ou algum partido sobre esse assunto. Isso vai implicar em maiores custos de transação de uma regulação, já que há dificuldade em grupos dispersos. Por essa razão, os grupos que contêm os custos ou os benefícios concentrados, eles vão tender a defender os seus direitos. Então, um grupo que ele seja bastante empenhado ou bastante focado, seja ele sendo detentor dos benefícios ou dos custos, eles vão tender a ter a consciência dos seus direitos e a querer defender o seu lado para poder barganhar o que seja benéfico para ele. Dando continuidade à fala da minha colega, ao que ela fala acerca dos responsáveis pela regulação dos agrotóxicos, tem-se aqui um tipo de política, denominado pelo autor James Q. Wilson como Entrepreneurial Politics, que significa em português política empresarial, onde nessa política um grupo pequeno e concentrado, tais estes são os produtores de agrotóxicos, produtores rurais, eles arcariam com os custos da regulação, e enquanto o grupo grande e disperso, que é a sociedade de modo geral, se beneficiaria com a regulação. Então, nesse tipo de política, é necessário que haja entrepreneurs, como diz o texto, que significa empreendedor em português. Isso porque, primeiramente, os beneficiários apresentam um problema de ação coletiva. Eles estão em maior número e são dispersos, e isso implica em algumas problemáticas listadas pelo texto que eu trouxe aqui para vocês, que é a dificuldade de coordenar ações, ter menos recursos e apresentar pouca capacidade de produzir informações. Então, se observa essas problemáticas para o grupo beneficiado, no que se refere ao processo regulatório. E dessa forma, com o empreendedor, seria possível realizar organizações, por exemplo, nas áreas de saúde, direito do consumidor, meio ambiente, etc. O texto cita esses exemplos de possibilidades. E também temos o grupo antirregulação, e esse, diferentemente do que eu citei anteriormente, possui mais facilidade de realizar mobilizações, porque eles estão concentrados e em menor número. Então, eles arcariam com a maior parte do custo da regulação. Com isso, esse grupo facilmente influenciaria as políticas públicas, assim como ele influenciaria a sociedade. E eles possuem um grande poder de influência por estarem em um menor número e serem concentrados. Então, eles conseguem facilmente se reunir e redigir ali estratégias para influenciar tanto a sociedade como as políticas públicas no processo regulatório. Então,
o texto afirma que existem duas formas de capturar ou parte ou inteiramente o processo regulatório, que pode ocorrer por captura material ou por captura cognitiva ou cultural. Na captura material, há a troca da regulação favorável por benefícios materiais, como o texto exemplifica, que há troca de promessas de empregos ou até pagamentos ilegais. Na captura cognitiva ou cultural, o que acontece é que, nesse formato, as ações da regulação são encobertas pela apropriação, entre aspas, dos regulados. Os reguladores passam a pensar como os regulados, considerando seus interesses, trazendo a ideia de que seus interesses são equivalentes ao interesse da sociedade. E com isso, nem é preciso oferecer benefícios materiais. Então, em algumas situações, os reguladores observam quais grupos têm status mais elevado, quais têm mais poder econômico e passam a defender os mesmos interesses deste grupo com o fim de capturar ou parte ou todo o processo regulatório. Agora falarei sobre a natureza técnica das discussões da regulação. A natureza técnica das discussões facilita em particular o trabalho daqueles com maior capacidade de organização e mais recursos. O texto ele aborda dois grupos organizados, que são os concentrados e os dispersos. Os concentrados possuem poder aquisitivo e de influência muito maior que os dispersos. Exemplo de grupos concentrados são os fabricantes de agrotóxicos e os grandes produtores rurais. Os dispersos, eles também possuem um grande poder aquisitivo, porém, eles se encontram espalhados, dispersos aí no meio social. Então, o seu capital, ele é a somatória da contribuição desse pessoal todo aí, disperso no meio social. Conforme apontado por Fischer, tanto grupos de interesse como movimentos sociais apenas conseguem participar da elaboração de políticas de forma efetiva caso possuam acesso a conhecimento técnico. É necessário que esses grupos eles possuam conhecimento técnico-científico, pois o setor de agrotóxicos possui alta complexidade técnica, pois envolve aí elementos e substâncias complexas, produtos formulados, ingredientes ativos, e esses produtos eles podem ser aplicados em diferentes tipos de lavouras, atingindo aí diferentes tipos de insetos, pragas. Eles também utilizam uma gama de métodos variados. Eles também levam em consideração as condições climáticas, os tipos de solo e outros aí. Então, devido a essas variáveis que eu acabei de comentar, é necessário que haja um certo investimento em estudos de performance agronômica, impacto sobre a saúde e impactos ambientais. Então, os grupos que possuem mais recursos e que têm o maior poder aquisitivo, eles acabam levando vantagem em relação àqueles que não têm. E os que possuem determinado recurso, eles podem contratar especialistas para fazer todo um estudo, levantar discussões técnicas com argumentos significativos para demonstrar a segurança do produto, propor níveis baixos de tributação ou até mesmo, em alguns casos, defender a utilização desses agrotóxicos. Então, esta complexidade técnica cria incentivos para a utilização de uma ferramenta comum de relações públicas, denominada de Third Party Technique. Se traduzindo aí para o português, significa técnica de terceiros, em que se busca colocar as suas palavras na boca de outra pessoa. A técnica de terceiros é uma estratégia de marketing, é muito utilizada por firmas de relações públicas, por empresas, o qual utilizam a mídia como ferramenta, ou melhor dizendo, como um meio de propagar mensagens positivas de determinado assunto. Então, além de utilizarem essa técnica, utilizam também a prática de astroturfing, que é bem parecido com a técnica de terceiros, mas ao invés de
utilizarem a mídia, eles utilizam a sociedade civil. Então, o que eles fazem? Eles constroem a ideia de que o produto, os serviços são cientificamente bons, são benéficos, são seguros. Então, eles trazem todo aquele argumento técnico científico e a mídia, a sociedade civil, acabam se convencendo daquilo. E um caso ilustrativo foram as discussões sobre a utilização de organoclorados a partir dos anos 1970, acerca dos quais evidências apontavam caráter carcinogênico. Dentre pesquisadores da área médica, a epidemiologista Deborah Lee Davis foi uma das quais demonstraram relação entre o câncer e o uso de organoclorados, o que a transformou em um alvo para diversas iniciativas da indústria e de seus representantes. Então, resumindo, a epidemiologista Deborah Davis demonstrou que o uso de organoclorados e o câncer eles tinham relação. À vista disso, as empresas elas tiveram que tomar uma atitude. E qual foi essa atitude? Elas financiaram pesquisas científicas de especialistas simpáticos à indústria. E nessas pesquisas demonstraram, por exemplo, que a dioxina era menos danosa do que os estudos diziam ser. Olá, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a influência que alguns grupos de agricultores possuem na regulação de agrotóxicos. A literatura denomina de poder estrutural dos negócios, onde os agricultores possuem grande influência sobre os governos, que se manifesta mesmo sem o esforço ativo de empresários ou de suas associações. Esse poder que os agricultores possuem tem relação com a política, pois os agricultores são eleitores, e eleitores demandam empregos e bons níveis de vida, que em parte promovem de investimentos privados. E desta forma, o pensamento de que os investimentos sejam reduzidos cria incentivos para que os políticos promovam uma regulamentação que favoreça o setor privado, mesmo que isso faça com que eles percam toda a sua popularidade eleitoral. Por causa da grande influência que os agricultores possuem, o uso de agrotóxico veio a ser regulado apenas a partir dos anos 1970, e por conta da força que os produtores agrícolas de pesticidas, assim como também o poder estrutural do setor, a regulação se manteve por muito tempo deficiente. Nos Estados Unidos, como por exemplo, o Departamento de Agricultura era encarregado de promover a produção agrícola e ao mesmo tempo regular agrotóxicos. Após a criação do EPA, essa política foi alterada em 1972 e recebeu a incumbência de registro e regulação de agrotóxicos. Alguns indivíduos e grupos podem catalisar interesses difusos e promover por meio de processos que a literatura denomina de moral, norma ou policy, o que torna necessário mobilizar normas de expertise de forma que o empreendedor possa participar de todo o processo regulatório de forma efetiva. Em 1960, surgiram estudos sobre os efeitos negativos do DDT, o que foi chamado de política do DDT. O resultado desse estudo foi o seu total banimento em vários países desenvolvidos. O seu banimento requereu um consenso científico, porém não foi o suficiente. Foi necessário criar um mecanismo que convertesse o consenso em política pública. Agora eu vou falar sobre a influência dos desastres na regulação de agrotóxicos. Certos desastres que ocorreram fortaleceram alguns grupos de indivíduos que defendiam o uso restrito de agrotóxicos. Como exemplo, temos o acidente que ocorreu em 1976 na fábrica de agrotóxicos da ICMSA, que fica em Seveso, na Itália. Este acidente fortaleceu os grupos que defendiam com maior rigor a regulação de pesticidas. Também temos como exemplo o desastre que ocorreu em Bhopal, em 1984, na unidade industrial da União Carbide. Esse desastre fortaleceu os grupos que defendiam maior controle, o que resultou na incorporação de análise de risco ambiental em várias indústrias. Esse é considerado um dos maiores desastres industriais que já ocorreu, o que deixou 500 mil pessoas expostas a uma substância tóxica e causou a morte de pelo menos 4 mil pessoas. Restrição ou flexibilidade movidos a partir dos interesses materiais, normas e princípios.
As pressões em prol das regulações mais restritivas ou mais flexíveis provêm de redes de grupos sociais, né, formadas por pessoas tanto dentro como fora de governos, os quais podem ser movidas tanto por interesses materiais como por normas e princípios, né? A gente vem ver aí as restrições. Os interesses materiais, como normas ou princípios, né? Ele vai ter a lógica das consequências, né? Onde o grupo ele utiliza os agrotóxicos perigosos, né? São os grupos que aceitam, que o usam, né? Então, por exemplo, é motivado por ganhos econômicos esse grupo, né? E decorrente de monocultura, ampliar a oferta de alimentos para as pragas, né? A monocultura causa também um desequilíbrio ecológico, reduzindo a presença de inimigos naturais, e por essa razão esse grupo eles vem gerando a necessidade de usar mais agrotóxicos. E aí a gente vai ter um grupo lá da lógica de adequação, que em outros casos, contudo, né, esses grupos, eles podem ser simplesmente motivados pelas crenças de que o uso de pesticidas é excessivo e, ao mesmo tempo, né, intrinsecamente, ele é errado. Porque para esse grupo, para eles, não é correto aplicar venenos em produtos que posteriormente serão consumidos, né, por seres humanos, por nós. E aí, o que podem vir a ocorrer ainda, né, é causar danos e outras espécies, não só a gente, né, mas também todas as espécies que estão envolvidas no meio ambiente. Então, para uma análise mais detalhada deste processo, pode-se dividir o conteúdo de regulação em dois tipos: as regras de produto, que vem aí abranger autorizações para o uso de certas substâncias e uma imposição de limites máximos de resíduos, né? Essas regras vêm aí variando de acordo com os países. E as regras de processo, que enquanto certos pesticidas são banidos, né, ou possam uso restrito em alguns países, apesar de tentativas de terem sido feitas para as criações de padrões, né, internacionais, no âmbito aí da Organização das Nações Unidas, ele vem para alimentação e agricultura. Aqui nós temos os limites máximos de resíduos permitidos em alimentos do milho. Nessa tabela aqui, nós podemos ver aqui os ingredientes ativos, né? Nós temos 2,4-D, clopeferidos, deltamitrina, malationina e o glifosato, né? Em vários países aí, a utilização. Então, aqui nessa tabela, como por exemplo, 2 desses ingredientes ativos mais utilizados no Brasil, 3 são proibidos na União Europeia, né? O acefato, a atricina e a paraquat, né? Mas são usos de autorização nos Estados Unidos, por exemplo, no Japão, China e em outros demais países da Mercosul. Então, para além dessa proibição, né, autorização de uso, há outras diferenças na regulação dentre estas, né? Essas variações nos limites máximos de resíduos permitidos em alimentos, nós podemos observar aqui na tabela que compara os limites de 5 ingredientes ativos utilizados na produção de milho no Brasil, né? Por exemplo, aqui no Japão, nós temos 0,5, nos Estados Unidos, a mesma quantidade, assim como na União Europeia, no Codex, somente no Brasil, que tem uma taxa inferior. Então, como observado, o limite de glifosato no Brasil, né, o ingrediente ativo mais utilizado no país para a cultura do milho, né, como sabemos, inferior dos Estados Unidos. Como nós podemos ver aqui, ele é bem inferior aos Estados Unidos, tá? Nós utilizamos aqui apenas 1%, aqui os Estados Unidos estão usando 5%. Então,
Diferentemente, né, do limite por exemplo, o ingrediente ativo aí 2,4, segundo ele é o mais utilizado no país, e 4 vezes mais superior aceito à União Europeia, né, nos Estados Unidos, Japão, no Cordex, e somente na União Europeia, somente aqui na China que ele não é utilizado. Então, estes agrotóxicos, né, eles respondem por cerca de 70% do total utilizado no Brasil, como podemos ver aqui o glifosato 2,4, assim como o acefato, o óleo mineral, a tricina, óleo vegetal, paraqueto, entre outros, né? Então, esses alimentos podem ter limites máximos de resíduos, né, aceitos aí pela União. E outros, por exemplo, o limite tem um limite, né? Por exemplo, o 2,4D tem um limite de 0,2 por ppp para milho, arroz, aveia, a cevada, né? E assim 0,1 para o café, soja, cana-de-açúcar. Então, ele tem esses limites aí, são aceitos para o uso. Aqui nós temos o limite máximo de contaminantes permitido na água, tá? Nós temos os mesmos ingredientes ativos aí, 2,4D, e os países utilizados, né? Então, essa variação, estamos vendo aqui novamente, observado também aqui, em limites máximos permitidos na água, né, conforme a tabela, enquanto na União Europeia, o limite de 0,1, por exemplo, para qualquer tipo de ingrediente ativo, esse limite em outros países varia conforme o seu ingrediente, né? O limite para 2,4D, por exemplo, no Brasil, é inferior ao existente nos Estados Unidos, aqui que está dando 0,7, equivalente ao Japão, que ele é mesmo equivalente ao também o Brasil, né? Ele é mesmo equivalente ao Japão, 0,3. Então, além disso, enquanto na União Europeia existe um limite para a quantidade total desses agrotóxicos, né, presente na água, o mesmo não ocorre no Brasil e nos demais países listados aqui, como podemos ver aqui no gráfico. Então, essa estipulação de limites máximos por ingredientes ativos, desculpa, não é para o total de agrotóxicos, né, tanto em alimentos como na água. Então, facilita aí a formação de coquetéis de agrotóxicos com efeitos de que apenas recentemente estão sendo investigados, né? Estão sendo como uma combinação de inseticidas e herbicidas na água. Então, esses ingredientes vêm afetar aí negativamente, né, a vida aquática. Então, o segundo tipo, essas regras de processo, ele vem abrange a produção, rotulando, né, comercializando e acondicionamento, o uso de disposição de agrotóxicos, quais também eles continuam variando aí entre países, como podemos ver aí nas tabelas, tanto nessa como na anterior. Então, as próximas 2 sessões analisam, né, a evolução do uso de agrotóxicos no Brasil e sua regulação, como ênfase nas atividades conduzidas por redes de grupos sociais, a fim de influenciar o processo regulatório e a execução das leis. Esse fosse o nosso trabalho. Obrigada.